Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ribamar que vos fala. E a gente vai mais uma pregação de ânimo, de fé, de determinação. E hoje a gente vai fazer uma leitura sobre o centurião de Cafarnaum, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse ao centurião: vai, e como crestes, te será feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Bem, amados, essa questão que nós vamos falar e vamos relatar um pouco sobre a questão do centurião e que tinha muito amor a um servo que ele tinha em casa. E eu não posso deixar de frisar que um centurião, tendo respeito a um servo, não é comum em Roma, ainda mais naquela época, que geralmente os servos eram escravos, e de repente aparece um centurião assim com tanto amor ao ponto de se expor, deixar suas divisas, deixar a questão até mesmo da sua autoridade, observando que também as pessoas que estavam em volta dele deveriam falar: mas este aí não é um centurião, e vem até Jesus. Esse centurião, ele não levou em conta a sua autoridade e o seu prestígio. Ele deixou tudo isso de lado para falar com Jesus sobre alguém que ele amava, e era o seu servo. Então, Jesus, ele é rotineiro ali em Cafarnaum, estava por ali. Quando esse centurião chega até ele, ele pede que ajude, porque o seu servo está doente, está precisando de ajuda. Então, como o amor que Jesus tem é tão grande, tão tremendo, ele se dispôs: olha, eu vou ajudá-lo, eu vou curá-lo, eu vou dar saúde a ele.
Porém, aquele centurião disse, não precisa isso. Eu sou também sujeito à autoridade, mas também tem pessoas que eu coordeno, que eu dou ordem. Eu digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Mas o meu servo, ele faz, e esse servo faz e faz bem feito. Então, o que eu posso entender é que aquele centurião, ele entendeu que a sua autoridade terrena, ele tinha. Ele mandava a uma pessoa física fazer isso, ele ia fazer de maneira física. Mas Jesus não. Jesus era uma autoridade espiritual. E o que ele faz? Ele demonstra ao Senhor, ele mostra a Jesus que ele compreende que Jesus foi enviado por Deus ao ponto de ter a autoridade celestial de dar uma ordem e acontecer de maneira sobrenatural, de maneira a qual ninguém consegue explicar. Porque se Jesus fosse a casa dele e curasse, ora, as pessoas estariam vendo o poder de Deus sendo trabalhado ali, porque Jesus estava. Mas ele foi além disso. Ele disse apenas uma palavra, Senhor. Profere apenas uma palavra. E assim será. Ora, Jesus, ouvindo isso, entendeu que aquele homem tinha descoberto algo. Tinha descoberto algo interessante. Que é saber que Jesus tem autoridade no reino espiritual. E Jesus, olhando para ele, ouvindo isso, ele simplesmente disse, homem, que fé é essa tua? Que fé é essa que nem Israel eu encontrei? Ora, Jesus também, ele coloca bem claro que nem em Israel, ou seja, em volta dele, toda aquela multidão ouviu ele dizer isso. Até os discípulos estavam no meio da multidão. Só que eu não vejo nenhuma fé igual a tua em Israel. Então ele se volta para aquele povo falando tal coisa. E também faz uma citação em questão do reino de Deus. Que muitos estrangeiros, como na pregação de domingo, a qual foi feito da mulher cananeia. Então ele diz que entrariam muitas pessoas de fora, sentariam à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino. Mas, porém, os filhos do reino seriam lançados fora. O que dá a entender é que muitos que estão de fora, que estão estrangeiros, iriam crer, iam sentar na mesa. E muitos que já estavam muitas vezes à mesa, começaram a apostatar da fé, deixaram de acreditar, deixaram de entender, de compreender, de obedecer e foram tirados, foram lançados fora. Você há de entender que isso é lançado fora os filhos da rebeldia, aqueles que não obedecem ao Senhor. Então, são muitas pessoas que começam a fazer a obra de maneira excelente, mas do meio para o fim, termina se soberbecendo, desobedecendo a Deus e, por fim, é lançado fora. Você vai perceber as parábolas dos talentos, onde um recebeu apenas um talento e o próprio Deus chega a dizer que deu talento de conformidade com a capacidade de cada um. Ele recebeu apenas um talento, mediante a sua capacidade que ele fez, escondeu. E tem muita gente assim, se escondendo no talento, e quando chegar não vai sentar na mesa também, não vai poder estar na mesa. Então esse centurião, ele vem e declara literalmente, abertamente, que ele tem um conhecimento, a questão do reino dos céus, que é espiritual e não físico. E ele mostra tamanha segurança quando diz, fala apenas uma palavra. Apenas uma palavra é o suficiente. Então o Senhor diz a ele, então tu pode ir para casa. Agora é interessante frisar aqui alguma coisa. Você vê que esse centurião, ele sai ao encontro de Jesus, ele não se importa
com o seu cargo, ele não se importa com as suas divisas, ele não se importa com a sua própria honra. Mas chega seguindo o Senhor, adora Ele. Quando levanta exaltado, porque o Senhor deixa bem claro isso. O Senhor fala àquele centurião que ele é um homem que tem uma fé elevada, uma fé superior aos outros. Então ele sai de lá de maneira exaltada. Ele sai de casa sem nada e volta com tudo. Ele volta exaltado pelo próprio Jesus Cristo. Ele já não volta mais se importando com a questão da classificação mediante a Roma, como ele era centurião. Mas ele agora era um homem reconhecido como um homem de fé, como um homem que acredita em Deus. Amados, veja o que Deus faz. Deus mostra para nós que a autoridade que nós temos, a autoridade terrena, não é comparada à autoridade espiritual. Aquele soldado, aquele centurião, ele tinha autoridade, mas a autoridade para ele é só autoridade física, de mandar prender, mandar aceitar, mas não podia, hora nenhuma, pedir para aquele mal sair, porque ele não tinha autoridade espiritual. Então ele vai em busca de alguém que tem autoridade espiritual para mandar aquele mal sair que estava aprisionando o seu servo, que estava atormentando, ou seja, o seu servo estava numa prisão que aquele soldado não poderia abrir as portas, que aquele centurião não poderia abrir as portas. Mas então ele vai atrás de alguém que tem a chave que abre a prisão espiritual, que é Jesus de Nazaré. E quando ele diz: Senhor, apenas ordene, apenas fale. Então o Senhor disse: vai. E seja mediante como tu acredita. Ora, ele acreditava que Jesus poderia dar uma palavra e seu servo seria curado. E foi isso que aconteceu. Uma palavra do Senhor é o suficiente para mudar a história. A gente observa que o centurião, ele reconhece que ele ama aquele servo. Ele reconhece que aquele servo é importante para ele, porque ele diz ao soldado: vai, ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. Mas ao seu servo ele diz: faz, e ele faz bem feito. Então ele reconhece que aquele servo é bom, tem cuidado das coisas dele. Então Jesus também reconhece que aquele centurião é um homem bom e tem cuidado dos seus com amor ao próximo. Ele não se importou com a sua própria vida, com a sua estima. Ele não se preocupou com o seu cargo, com o que a multidão haveria de dizer. Um centurião diante de Jesus pedindo ajuda. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em buscar a cura para o seu servo. E Jesus, prontificado, aceitou aquela proposta de fazer o melhor para aquele servo, mediante a petição daquele centurião. Então, veja, reconhecendo valores. Aquele centurião reconheceu o valor daquele servo e Jesus reconheceu o valor do centurião. Eu quero que eu peço que você tenha entendido que a gente deve reconhecer, independente do que nós somos, que tem pessoas que precisam da gente, que tem pessoas que precisam de uma mão para ser levantado. Essa pessoa pode ser você, que Jesus está precisando para levantar outras pessoas que aí estão caídos, que aí estão na sarjeta, no meio das drogas. Eu quero deixar essa palavra de ânimo. Aquele centurião chegou até Jesus sem nada, mas quando ele volta com tudo. Vem sem esperança e volta com a esperança. Vem com toda a fé e volta com ela de maneira prazerosa, ao entregar àquele servo aquilo que ele tinha necessidade, que era a sua cura.
Amado, amemos uns aos outros, porque Deus nos ama e sempre nos amará. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.